Você quer saber como deixar o seu salão mais limpo e mais seguro para você e para sua cliente? Meu nome é Luma Sakamoto e estou aqui hoje para te alertar. Os vírus, eles não são o único problema que você pode enfrentar no dia a dia do seu salão. Existem outros inimigos que você pode não estar literalmente vendo e eu quero te ensinar a como acabar com eles, como é que você vai fazer a higienização correta do seu ambiente de trabalho, do seu material de trabalho e assim você vai tornar o seu ambiente mais seguro e para você e para suas clientes. Ou seja, tudo que você precisa saber para você lidar com os riscos que a gente tem no nosso local de trabalho, nos salões, né? Ou seja, no seu espaço ou no espaço de quem você trabalha. Então fica comigo até o final, porque essa aula é muito importante e eu quero te entregar um conteúdo que assim levou horas e horas para fazer gratuitamente. Eu levei mais ou menos aí de 6 a 8 horas para fazer esse conteúdo para você de graça. Então fica comigo até o final, porque isso é muito importante para a sua saúde. Como é que a gente lida com esses riscos que estão no nosso dia a dia quando a gente trabalha com pessoas, né? Existe esse conceito da biossegurança, que é o que? É você ter segurança ao lidar com a vida, né? Porque a gente tem o intuito então de fazer a prevenção, minimizar ou eliminar os riscos que estão envolvidos a você fazer atividade com a saúde do ser humano. Você que trabalha na área da beleza, você sim está inserido no campo da saúde. Portanto, eu montei essa aula para esclarecer um monte de coisas, uma tonelada de coisas importantes para a gente trabalhar com mais segurança e dar mais segurança também para quem frequenta o nosso espaço. Então vamos começar com a parte de conceitos. Eu sempre gosto de conceitualizar as coisas, porque normalmente o problema das pessoas não se entenderem é no conceito, tá? Então, por que eu vou conceituar aqui para vocês? Porque assim, quando a gente lida, né, no dia a dia com pessoas, né, a gente, ou mesmo se você estiver sozinho, em qualquer lugar que você esteja, você não está 100% sozinho, você está acompanhado ou acompanhada aí de vários tipos de seres menores do que você. Então a gente pode, por exemplo, conviver aí ou ter contato com parasitas. Na nossa área é muito comum a gente lidar com o piolho, né? Principalmente as crianças na fase da escola, elas têm essa chance aí de contaminação com piolho. E só para te informar, piolho ele não tem asa, ele não voa e ele não pula, ele é um carinha que é transmitido por contato direto ou contato com alguma coisa que tenha lá o piolho, um pente, uma escova contaminada. Então olha só o perigo, se o material que você utiliza não for bem higienizado, você pode ter problema com piolho e transmitir piolho para as clientes. O termo correto para a gente lidar, né, matar o piolho é usar o termo antiparasitário, tá? Eu estou definindo algumas coisas também, porque daqui a pouco vai fazer muito sentido para vocês. Já os micro-organismos, ou que a gente chama de germes, né, lá atrás, quando eles não conheciam tão bem o que era o que, eles foram definidos micro-organismos justamente por conta do seu tamanho. Então, o que aconteceu? Eles classificaram aí, encontraram, eu vou colocar do maior para o menor, o reino dos fungos e, no caso, para a gente, o que acontece que é muito comum, né? Micose de couro cabeludo também é um negócio que é presente no nosso dia a dia no salão. E assim como o piolho, ela pode ser transmitida por contato direto ou contato com material contaminado, né? Então, mais uma vez, o fungo ele gosta de oportunidade aí para ele se proliferar. Os seus materiais eles têm que ser impecáveis, gente. Vamos lá. Bactéria, antes de falar o tipo de bactéria que a gente está sujeito, né? Em qualquer lugar, na verdade, eu queria definir os termos aqui para vocês. O termo bacteriano
é referente à bactéria. Então, quando você fala assim, infecção bacteriana, ou seja, uma infecção que foi causada por uma bactéria. Só que tem muita gente que fala assim, isso aqui é antibactericida. Gente, toma cuidado com isso. Você fala antibactericida? Então essa é para você. Antibactericida não existe. O termo correto para falar sobre coisas que matam a bactéria é bactericida, tá? Então o termo bactericida elimina ou mata a bactéria. E também pode ser utilizado o antibacteriano. Então, se bacteriano refere-se à bactéria, quando a gente usa o anti, a gente está usando, significa que a gente está ou reduzindo ou matando bactéria. E tem uma outra diferença. O bacteriostático, caso você não saiba, é algo que reduz o aumento da bactéria, não necessariamente vai matar, tá? Vamos lá. O que pode acontecer de problema por bactéria? Tem um problema de bactéria assim muito sério que é a tuberculose, tá, gente? Tuberculose, ela é transmitida por via aérea. Então, a pessoa que tem tuberculose, ela precisa fazer um tratamento muito sério, um super isolamento aí, porque esse bacilo ele vai ser transmitido via gotículas, então é perigoso. Hanseníase, ou também conhecida como a lepra, ela pode ser transmitida via aérea, mas é mais quando a pessoa convive muito com a outra, né? O tétano também é um problema, né? Uma infecção bacteriana que ela é por conta de objetos contaminados. Pode ser assim, por exemplo, acontece da pessoa pisar em prego, se cortar com algum tipo de material que está lá em contato com o chão, com terra ou com... está contaminado, né? Então esse é o risco do tétano, por isso que a gente também tem que prestar muita atenção nos tipos de materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Então bora lá! Falei sobre fungos, falei sobre as bactérias, agora vamos falar dos tão temidos vírus, né? Os vírus, eles podem causar vários tipos de doença. O vírus da gripe, né, o coronavírus, por exemplo, ele é um vírus que é transmitido via aérea, tá? Então, ou seja, a pessoa ela tem que, no caso, aspirar esse vírus e pode ser por conta, né, do contato próximo, da salivação da pessoa direto, ou pelas gotículas que ficam no ambiente, ou por objeto contaminado que ela põe a mão, depois ela vai lá e coça o nariz, toca na boca, ou ainda coça os olhos, tá? Então é assim que o vírus é transmitido. Lembrando que a cada momento novo que surge principalmente vírus, né? Principalmente esses vírus gripais, uma hora ou outra, a grande parte da população vai pegar esse vírus, porque o corpo ele precisa criar, né, o sistema de defesa, o sistema imunológico, ele precisa criar células específicas para combater os vírus, porque os vírus eles são muito pequenos, eles são altamente contagiosos, tá? Só que a gente também pode ter problemas com hepatite A, né, seja por contaminação de ambientes, mas muito importante, muito comum em salão de beleza, principalmente quando tem manicure, é transmissão de hepatite B e C. O que é hepatite? As hepatites, elas são um processo de uma doença do fígado, tá? E aí, especificamente, a hepatite B e C, elas são transmitidas por contato com sangue contaminado. Então, gente, pelo amor de Deus, tome muito cuidado quando a pele não está íntegra ou quando há sangramento por algum motivo. Assim como o vírus do HIV. O HIV, né, que é essa doença que altera o nosso sistema imunológico, ela é também transmitida dessa forma, através de a pessoa ter um corte e ali aquilo está exposto, ou ainda compartilha agulha, ou o profissional usa agulha num procedimento e não descarta a agulha, né? Isso é tão sério, gente, é tão sério. E você pode estar comprometendo, né, a saúde de um monte de gente se você trabalhar assim. E a gente também tem outros vírus que são transmitidos aí por picada de inseto, que a gente conhece, que é dengue, zika, chikungunya. Então, assim,
é importante você ficar muito esperto, muito esperta com o ambiente onde você está, para não acumular água, para não ter a possibilidade de transmissão desses vírus, beleza? Então você fala assim, Vilma, quanta coisa, né? Tem vírus, parasita, bactéria, mas essa imagem aqui, ela é bem legal porque ela vai trazer pra gente aí uma ideia com relação à resistência desses micro-organismos e vai começar a introduzir aí o que a gente pode utilizar, o que a gente pode trabalhar para eliminar esses micro-organismos, tá? Então, quando a gente fala com relação à resistência, né, a gente tem lá micro-organismos de muito mais resistência, né? Tem um vírus aqui, tem os esporos bacterianos, as micobactérias, tem os vírus, fungos, bactérias vegetativas e vírus médios ou lipídicos. Então, assim, quando a gente fala de vírus, tem um monte de tipo de vírus. Quando a gente fala de bactéria, um monte de tipo de bactéria, assim como os fungos, tá? Então, esse material é bem legal aqui. Daqui a pouco eu leio o nome da moça de onde eu peguei esse material, que ela fez essa publicação e ela correlacionou então a resistência desses vírus com a necessidade de desinfecção, tá? Mas daqui a pouquinho vocês vão entender perfeitamente o que é desinfecção, quando que você usa o termo desinfecção. Bom, os desinfetantes de alto nível que combatem esses micro-organismos mais resistentes, eles são os aldeídos, como por exemplo o formaldeído, o glutaraldeído, né? A galera usa isso para alisar cabelo. Não, meu povo, é para matar bicho, né? Então, peróxido de hidrogênio, isso a gente usa também no cabelo. Peróxido de hidrogênio serve para clarear cabelo. Mas a gente tem outros desinfetantes aí que também, sob determinadas concentrações, com um determinado tempo de ação, eles vão ser bem eficazes, né, para eliminar esses micro-organismos. Só que aí a gente tem também os desinfetantes de nível intermediário, que eles vão abranger uma boa quantidade aí de micro-organismos. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque esses desinfetantes aqui de alto nível, obviamente, eles também são muito fortes, né? Então não pode usar esses desinfetantes à torto e direito, por conta também de risco à saúde, tá? E no nível intermediário de desinfecção, a gente tem o hipoclorito de sódio, tem o cloro, tem os fenóis sintéticos e a gente também tem o álcool 70. Então essa é uma observação que tem que fazer nessa imagem, porque o nosso tão querido aí álcool 70, ele entra também nesse nível médio de desinfecção, ou seja, ele é bastante eficiente, ele é bastante eficaz para ajudar a eliminar aí vírus, fungos, bactérias, tá? E tem os desinfetantes de baixo nível de desinfecção, que aí você percebe, por exemplo, que o hipoclorito de sódio a 0,2%, né, ou seja, mais diluído, ele já perde um pouco da força dele. Bom, caso você queira ver esse material, foi a Rosa Aires Borba Mesiano que ela fez essa apresentação, bem bacana, indico vocês se aprofundarem também. Bom, então entendemos sobre os micro-organismos, né? A gente tem a possibilidade de encontrar parasitas no nosso dia a dia, micro-organismos, e entendemos então que tem esses diferentes graus aí de resistência desses micro-organismos e já pensamos no tipo de produto ou tipo de ativo que vai ajudar a eliminar conforme a resistência desses micro-organismos. Agora vamos entender rapidinho a parte de classificação de artigos. O que são os artigos? São os instrumentos que você usa no seu dia a dia de trabalho, tá? Então, quando a gente olha para os artigos não críticos, o que são os artigos não críticos? É tudo destinado ao contato com a pele que está íntegra, tá? Então, quando a gente trabalha com, por exemplo, né, pente, escova, a pele está íntegra, você passou alguma coisa que você olha aqui e vê que está tudo bem, né? Porque a pele, ela é uma proteção, né? Inclusive a sua pele, as suas mãos, né? Você tem que tomar cuidado também se as suas mãos não estão machucadas, tá? Então, os artigos não críticos são esses que a gente lida
com a pele íntegra ou o próprio, por exemplo, o próprio cabelo, tá? Vamos lá. Os serviços não invasivos, ou seja, quando a gente faz coloração, descoloração, corte, tudo que a gente mexer que não vá necessariamente, né? Se você fizer, por exemplo, uma descoloração e causar uma ferida no couro cabeludo, aí sim você pode estar contaminando o seu material de trabalho ou você mesma, né? Mas enfim, se a gente está falando de artigo não crítico, uma limpeza ou uma desinfecção de baixo ou médio nível tá ok, tá? Já vou explicar a diferença de cada um. Mas só para vocês entenderem, artigos não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra, sem feridas, né? E sem nenhum tipo de mucosa, sem nenhum tipo de secreção. Agora, os semicríticos, aí a gente já começa a lidar com uma pele não íntegra, que tem algum tipo de ferida ou ela tá com alguma mucosa exposta, tá? Ou você tá lidando com alguma mucosa, desculpa. Aqui a gente tem vários serviços no salão, como por exemplo a depilação, que ela pode trazer esse contato, né, maior, fazer essa fricção maior e causar algum tipo de rompimento da pele, ou mesmo lidando com as partes íntimas, lidando com perto de genitálias que vai lidar com mucosas, tá? Gente, aí, eu coloquei aqui artigos semicríticos. Eu coloquei tesoura. Por que eu coloquei tesoura? Porque se a gente parar para olhar no dia a dia do cabeleireiro, não necessariamente a gente vai a gente vai lidar com o sangue, né? Ou uma pele que está, como eu falei, não está íntegra, tá? A não ser que haja sim contato com uma pele não íntegra, a não ser que a pessoa corte sem querer, né? Acontece às vezes da pessoa cortar sem querer, mas aqui a gente está entendendo que numa situação de pele que houve algum tipo de rompimento ou você percebe que a pele não estava legal, aqui a gente já precisa fazer desinfecção de médio ou alto nível ou, se possível, esterilização, tá? Os artigos críticos são aqueles que perfuram, né? Esses artigos críticos é tudo que você está mexendo lá com mucosa, com tecido subepitelial, enfim, você já está invadindo, por isso que eu até coloquei serviços invasivos. Por isso que na podologia ou, por exemplo, no microagulhamento, esse tipo de artigo que é utilizado precisa ser ou descartável ou, se possível, ser esterilizado. Aí a gente pode lidar, por exemplo, com tesouras, alicates, pinças. Entrou em contato com sangue, é muito crítico, tá? Então nós entendemos que, dependendo do serviço que você faz, você vai ter lá os seus materiais, né, que eles classificam como artigos, que são não críticos, semicríticos ou críticos. Então você tem que analisar qual é o tipo de pele, qual é o tipo de situação que você está se expondo, né? Então toda vez que houver rompimento dessa barreira de proteção que é a nossa pele, existe um grau de contaminação muito sério, tá? Aí como é que a gente vai lidar com a contaminação? Qual que é o procedimento correto para se fazer? Agora eu vou te explicar isso tudo e também explicar alguns termos aí que a galera confunde bastante. Quando a gente fala de asepsia, a asepsia é um conjunto de métodos e processos para evitar a contaminação do ambiente. Então, quando você vai fazer asepsia, por exemplo, você vai cozinhar, você tem que fazer a asepsia do ambiente antes de você cozinhar. Então, é toda a preparação da pia, de você lavar os alimentos, isso tudo é o que a gente considera como asepsia, tá? Agora, e a tal da antisepsia? A antisepsia está relacionada a você eliminar ou inibir o crescimento de micro-organismos na pele e na mucosa. Ou seja, aqui a gente está falando de tirar os micro-organismos de nós, né, dos seres humanos. O profissional, ele precisa tomar muito cuidado. Então, o principal cuidado é a higienização, o mais básico de todos,
todo o tempo, você não pode regular higienização de mão no seu dia a dia, entre os clientes, tá? Então, as unhas curtas também são importantíssimas para evitar a proliferação desses micro-organismos embaixo da unha. E aqui eu achei esse videozinho da Anvisa, que eu vou colocar aqui para vocês, pra gente assistir, porque tem movimentos específicos, tá? Uma guerra, mas eu vou conseguir ensinar meu filho a lavar a mão direitinho, né? Porque ele tem 3 aninhos e ele ainda não lava a mão direito e eu fico pegando no pé dele, mas leva um tempo até lavar direitinho, né? Vamos lá. Então, gente, se você quiser ver o videozinho completo, que isso aqui ficou um pouquinho cortado por conta do espaço de gravação aqui, só você entrar no site da Anvisa, tá bom? Agora, a antisepsia do cliente também é necessária, ou seja, no momento de crise, né, como a do coronavírus, é importante ter o distanciamento social, porque a forma de contaminação se dá por saliva, né? Então, a pessoa tem que ter essa noção de etiqueta respiratória, e outras coisas também aqui que a gente fala, né? Lavar sempre a mão, tanto para o profissional quanto para o cliente, usar o álcool gel, cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir, evitar aglomeração, manter os ambientes ventilados, não compartilhar objetos pessoais, não, né, no caso, compartilhar coisas que vai na boca por conta da contaminação ser via aérea, né? Via respiratória. E a gente pode, no caso, cumprimentar à distância, né? Minha amiga esses dias me falou, né? A Flávia falou que estão cumprimentando agora à distância com a mão no coração e fazendo uma referência. Poxa, né? É bem bonito essa forma de cumprimentar. Então, essa necessidade gera uma mudança cultural também. Bom, o cliente então tem que passar o álcool nas mãos, no punho, no celular, logo que chegar, se possível. E você pode conduzi-lo direto ao lavatório também para já fazer a higienização do cabelo para evitar qualquer possível contaminação que esteja presa aos fios, tá? Por isso que assim, é uma questão do cabelo da tesoura. Se for em contato pelo cabelo, o cabelo possivelmente estiver contaminado, a gente pode considerar a tesoura como um material semicrítico, um artigo semicrítico. Agora, se a tesoura entrar em contato direto com o sangue, aí vira um artigo crítico, tá? Bom, vamos lá. Entendemos então que a asepsia é o conjunto de coisas que a gente faz para eliminar os micro-organismos. A antisepsia é quando a gente higieniza nossas mãos, quando a gente passa o álcool gel, quando a gente toma banho, né? Agora, a limpeza, ela é o quê? Ela é a remoção de sujidades visíveis e detritos dos artigos de forma manual ou automatizada. Pode ser por mecânica e a gente reduz então a carga microbiana que tem no ambiente, como por exemplo, varrer. Mas nem todo o espaço, né? Por exemplo, existe uma questão específica para espaços para hospitais que eles não podem varrer, porque senão você levanta todos os micro-organismos, né, a poeira, mas no caso do salão a gente pode varrer. E pode também fazer o quê? Esse material da vigilância de Indaiatuba. A gente pode fazer a higienização, né, a limpeza com água e sabão. Ou a gente pode também utilizar a água e o detergente enzimático. O detergente enzimático é um detergente mais forte, um detergente mais alcalino, que vai potencializar aí a destruição da parte mais externa desses micro-organismos, tá? E, consequentemente, reduzir as chances deles se proliferarem ou mesmo de matá-los, tá? O que você deve limpar, então? Superfícies que não tenham, por exemplo, grande circulação de pessoas ou que sejam mais, vamos dizer assim, tranquilas, né? Que não tenha tanta contaminação. Pode ser dependendo do chão, né? Mas podem ser as cadeiras, os carrinhos, tá? Agora,
Entre você fazer a limpeza, né, que é passar então, remover a sujidade, passar uma água e sabão, e desinfecção, existe uma grande diferença. Por quê? A desinfecção é um processo físico-químico que elimina a maioria dos organismos que causam doenças nas superfícies, tá? Então, ou em objetos inanimados, ou objetos que não sendo pessoas, obviamente. Então, o que você vai usar para fazer a desinfecção? O tal do álcool 70, o hipoclorito de sódio, no caso aqui, 30 minutos em submersão com 1%, 1 ml por litro, vai ter esse poder, de desinfecção, no caso, uma desinfecção de médio nível, como a gente viu lá em cima, tá? O que a gente vai então desinfetar? A gente vai desinfetar os artigos não críticos, a gente pode desinfetar superfícies também, tá? Então, quando a gente fala dos artigos não críticos, entre você limpar e desinfetar, se for possível, desinfeta. Então, por exemplo, as pentes, escovas, presilhas, se você passar o álcool 70 lá, você vai estar assegurando, depois de você lavar, você vai estar assegurando que vai estar realmente coberta uma boa área aí com relação a uma amplitude maior, de eliminação de micro-organismos. Os semicríticos, como por exemplo que eu falei, coloquei o asterisco aqui para lembrar. As tesouras, no caso tesouras que estão lidando com cabelo ou lidando com alguma coisa que não seja contaminada por sangue, a gente pode trabalhar aí com a desinfecção, tá bom? Então passar sempre um álcool 70 nas suas ferramentas, nas suas escovas é fundamental. Você evita a contaminação por um monte de bichos. Já a esterilização, gente, aí a esterilização ela é a eliminação total da vida microbiana. Então, desde os mais resistentes, você mata tudo na esterilização. Ou seja, tem muita gente que fala assim, isso aqui está esterilizado. Mas para você fazer uma esterilização mesmo, se for física, você precisa de uma autoclave. Ou se você for fazer uma esterilização química, é um produto muito, muito forte. No caso, o artigo teria que ficar em submersão por muitas e muitas horas, uma altíssima concentração de produto químico. Então, na maior parte das vezes, os equipamentos, que são os artigos críticos, se são possíveis, se eles suportam a temperatura, eles passam por esse processo de esquentar muito por um tempo específico, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que esterilização, no caso do salão, ela pode ser feita na autoclave, 121 graus de 15 a 30, ou na estufa. O problema da estufa é que não pode abrir. Então, são 170 graus por 1 hora ou 160 por 2 horas. De forma alguma não pode abrir. Então, tem que ter um bom controle aí do tempo desses artigos em esterilização. Tá claro para vocês? Então, gente, quando você pega, por exemplo, uma tesoura que, de um procedimento que entra em contato com sangue, alicate, pinça, isso é crítico, isso precisa sim ser esterilizado. A gente sempre vai limpar as coisas, então a gente sempre vai fazer a remoção da sujeira, mas de preferência, a maior parte das coisas a gente também vai desinfetar. Agora, esterilizar é um processo que é mais complexo e que não é tudo que a gente pode esterilizar, tá? Porque senão as coisas derretem ou as coisas elas são danificadas. Vamos agora falar então sobre a limpeza do ambiente, tá? O que você precisa entender sobre o seu ambiente? Você precisa entender que a gente vai ter diferentes situações. Vai ter pia, balcão, bancada, maca, tem o piso, tem a saboneteira, tem filtro de ar-condicionado. Isso tudo a Anvisa ela orienta a gente com relação à limpeza. Por quê? Por exemplo, se você usar, vou abrir tudo aqui, que é o hipoclorito de sódio, na maior parte das vezes ele vai resolver o problema, o problema de desinfetar. A maior parte, como eu falei, precisa desinfetar. Então você pode utilizar, por exemplo, para pia, balcão, bancada e maca, você pode sempre usar o álcool 70. Você pode usar o hipoclorito, depende do material, tá? Tem material que não resiste
ao álcool 70, que é até a informação que está aqui, ó. O álcool 70 em acrílico e borracha, plástico, ele vai danificar o material. Por isso que às vezes é melhor usar o hipoclorito de sódio ou algum outro desinfetante que seja de nível médio de desinfecção, tá? Filtro de ar-condicionado também é importante limpar, saboneteiras. Então estão todas as dicas aqui para vocês. E agora a gente vai entender os EPIs. Que são os EPIs, né? Os EPIs, eles são os equipamentos de proteção individual, que é tudo que a gente usa para proteger a saúde e integridade física do trabalhador no local de trabalho. Ou seja, vai trabalhar com algum tipo de produto que possa causar algum dano na sua mão, ponha luvas. Alguma coisa que vai respingar ou que seja que ela evapore, que você sinta arder, doer o olho de alguma forma, ponha óculos de proteção. As máscaras, elas são também interessantes, principalmente em época de transmissão viral, só que a gente tem que trocar a cada 4 horas ou se ela ficar molhada, tá? Por exemplo, as máscaras caseiras, elas sendo, também a Anvisa dá essa orientação, né? O Ministério da Saúde e a Anvisa orientaram a fazer máscara caseira com no mínimo 2 camadinhas aí de tecido e você pode trocar a cada 4 horas ou se ela ficar molhada. E o avental é para proteger também o corpo, né? Caso respingue alguma coisa, que seja o serviço, por exemplo, de coloração, descoloração, a gente precisa se proteger, tá? Agora, vamos falar rapidinho aqui sobre o procedimento. Se você vai fazer, como é que você vai fazer a limpeza, desinfecção e esterilização? Então, você pega lá no seu espaço, separa lá uma bandeja para colocar tudo que está sujo ou tenha um espaço reservado. Tudo que está lá é porque está contaminado, independentemente do que seja, tá? Então, está contaminado, usou, contaminou. Aí, o que você vai fazer? Vai limpar com fricção mecânica, com água e sabão, ou como eu falei, detergente enzimático, e você vai enxaguar e secar. Então, o processo de limpeza é esse, tá? Você pode ter uma pia, precisa ter uma pia específica para isso, então não pode ser a pia de cozinha, tem que ser uma pia para especificamente trabalhar com seus materiais, tá? E aí, se o material ele for semicrítico, você dá sequência ao procedimento de desinfecção. Então, no caso, se for, por exemplo, os artigos, os pentes, por exemplo, você consegue colocá-los em imersão no hipoclorito, por exemplo, ou você também pode trabalhar passando o álcool 70, tá? Por exemplo, escova. Escova não dá pra gente ficar fazendo imersão, né, a cada vez que usa, porque senão aí a gente apodrece a escova, aí o risco é de proliferação fúngica, porque o negócio não vai secar, tá? Eu até já pesquisei que tem um equipamento que ele ajuda, né, a limpar as escovas, mas por hora, não testei esse equipamento ainda, mas basicamente o que a gente faz no meu espaço? A gente vai sempre limpar, fazer a limpeza da escova, removendo todos os fiozinhos de cabelo, fazendo essa limpeza. A gente tem que também, né, pelo menos uma vez por semana, dar uma lavada na escova com água e sabão, mas na maior parte das vezes a gente sempre utiliza bastante álcool, muito álcool, tá? Porque quando o álcool ele entra, né, a gente consegue quase que molhar a escova de álcool, porque ele evapora rápido. Então ele não vai estragar a escova como a gente fazer imersão. Imersão, se a gente pega uma escova por exemplo, uma escova que a gente chama de escova mista, o cabo de madeira apodrece, né? Então a gente faz a desinfecção com o álcool 70. Aí você enxágua e faz a secagem. Se o artigo for crítico, aí você vai ter que colocar naquele papelzinho, né, cirúrgico lá, coloca na máquina de esterilização, tem que registrar o processo bonitinho, tem que colocar a data, tá? Que é isso que a Anvisa pede, e aí por fim você vai fazer a estocagem do seu material, beleza? Então passo a passo aqui tá bem claro para você seguir e fazer no seu espaço. Por fim, eu vou falar aqui sobre o seu estabelecimento. Então os insumos, por exemplo, toalhas e capas, você tem que lavar ela, né? Tem que desinfetar, então você faz a soluçãozinha lá com hipoclorito de sódio. E você, no caso, se tiver resíduos infectantes,
ou seja, coisas que vão cortar, que vão entrar em contato com o sangue, né, ou a pele não íntegra, você tem que ter um cadastro específico, né, de gerador de resíduos de saúde. Você tem que contratar uma empresa que vai fazer o recolhimento desse material, né? Ou se for um resíduo não pérfuro cortante, você tem que ter um saquinho especial aí, tá bom? Se for resíduo comum, você faz como é no doméstico mesmo, vai no lixeiro no dia comum normal. E mais uma coisa que pelo menos aqui na cidade eles pedem, né? Então tem que ter o certificado de habilidade profissional, tem que ter o manual de rotina certinho. Com base nessas informações você vai conseguir fazer esse manual de rotinas. Faz o cursinho de biossegurança, normalmente também as prefeituras elas indicam ou outros lugares. E você tem que fazer a manutenção dos seus equipamentos e se você trabalhar com questões perfuro-cortantes, com materiais perfuro-cortantes, você tem que solicitar também, beleza? Gente, então é isso. Eu queria muito que... O meu desejo quando eu elaborei esse material era trazer a consciência para vocês de várias informações, aí, várias situações que são corriqueiras no nosso dia a dia, vários riscos que são corriqueiros no nosso dia a dia, mas agora entendendo isso tudo, você vai olhar para o que você está fazendo e você já vai conseguir identificar. Isso aqui, ó, a pele está íntegra ou não está? Se ela não está íntegra, ou é semicrítico, ou você já está sangrando, furou, é crítico. Esse material eu tenho que passá-lo pela limpeza, pela desinfecção, pela esterilização, eu tenho que desinfetar a bancada, eu tenho que entender que isso vai prevenir eu de pegar doenças ou de transmitir doenças para as pessoas. Então é isso que eu desejo que você, como profissional da beleza, você tenha cada dia mais consciência e assim demonstre o seu valor e tenha o seu valor reconhecido, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte, se inscreve aqui no link embaixo no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram, ele nada mais é do que uma forma da gente se aproximar. Ele é tipo um WhatsApp, só que eu acredito que muito em breve ele vai ser uma ferramenta talvez até mais utilizada do que o WhatsApp, porque ele tem outros recursos interessantes. Então inscreva-se lá, tem material normalmente extra, tem comentários meus extras lá. E eu quero entender o que você está pensando, eu quero que a gente se aproxime mesmo, que a gente tenha mais... melhora a nossa conexão, porque eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para fazer com que você seja um profissional mais respeitado, que seja um profissional mais seguro, mais segura, tá? Então é isso. Um abraço forte, com muito amor, muito carinho. Até a próxima.